Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. O que nós vamos aprender? Então, colocando aí o nosso objeto de conhecimento para esta aula, nós vamos trabalhar, conhecer o estilo, certo? Estudar este conteúdo. Especificamente, vamos estudar operadores argumentativos em produções orais, gêneros jornalísticos e publicitários narrativos e argumentativos, certo? Então, esse é o nosso conteúdo e vamos à nossa aula. A nossa aula irá abordar um texto que se manifesta, se desenvolve na oralidade, ou seja, na fala do cotidiano, no momento em que nós estamos interagindo com outra pessoa e falamos, conversamos, esse texto ele se desenvolve. E claro, por ter um desenvolvimento, por ser produzido pela fala, ele tem características específicas que nós vamos analisar durante a nossa aula, certo? Então, para isso, eu convido vocês a assistirem uma cena de uma situação, uma cena cotidiana, de uma conversa entre amigos, falando de assunto sério. Então, prestem bastante atenção nos personagens, no que eles falam, no assunto que é abordado também, certo? E em algumas marcas, em algumas expressões que são típicas da oralidade. Então, vamos ao vídeo. Gente, eu acho que a colonização em Marte é algo totalmente viável. Porque com os avanços tecnológicos atuais, que nós temos, nós estamos cada vez mais perto do que nunca de tornar isso uma realidade. Eu discordo um pouco, viu? Porque existem muitos obstáculos ali a serem superados, tem muitos desafios, como, por exemplo, a radiação, a falta de atmosfera, sem contar nas condições extremas do planeta, que são obstáculos enormes para a sobrevivência humana. Concordo com o Rodrigo. As agências espaciais estão trabalhando duro em soluções para esses desafios. Acredito que, com o tempo, iremos encontrar maneiras de lidar com as dificuldades. Olha, gente, na minha visão, tá? Eu acho que a gente precisa considerar 3 pontos. Primeiro, a gente tem que ver ali a exploração inicial de Marte, para a gente poder entender algumas situações da natureza de lá, as condições do planeta. Segundo, tem que ter pesquisa. A pesquisa científica é muito importante para poder confirmar, tomar uma decisão, sobre a questão ali da colonização. E digo mais, ainda tem outra, Como é que a gente vai entender os desafios ali para se adaptar à vida em Marte, Coisas técnicas, questões de saúde, questões de sobrevivência, tudo isso, Sei. Faz sentido. Muito bem, gente. Então, vocês acabaram de assistir uma cena, uma conversa entre amigos, certo? Vocês podem deduzir isso por meio das roupas que eles estão usando. Observe que são roupas ali do cotidiano, certo? Roupas que eles utilizam em espaços públicos. E observem que o ambiente também é um ambiente público. A gente observa que os nossos personagens estão sentados ali ao redor de um banco de uma praça, em um ambiente bem bonito, como se fosse um jardim, ali nos lembrando realmente de uma praça. E eles estão conversando sobre um assunto sério, ok? Observem que pelo ambiente nós não temos ali um grau de formalidade pelo espaço, mas o assunto que eles desenvolvem ali é relacionado a um tema curioso, importante também e que aborda uma questão do futuro, que é exatamente a colonização em Marte, ou seja, quando o homem irá chegar até o planeta vermelho, como é conhecido o planeta Marte, certo? E percebam que essa temática envolve muitas questões e também envolve muitos posicionamentos diferentes. Você pode observar que cada personagem, cada pessoa que participou daquela conversa, daquele diálogo, tem um posicionamento diferente, pensa de uma forma diferente. Uns concordam, outros discordam, outros concordam parcialmente, certo? E perceba que a conversa que foi desenvolvida é o que nós chamamos de uma conversa argumentativa, que ocorre em espaço informal, não tem tanta formalidade. Então, entendendo o que é uma conversa argumentativa, vamos ao texto que vai explicitar isso para a gente, colocando aí para vocês. Olha só.
A conversa argumentativa é uma forma de diálogo em que duas ou mais pessoas se envolvem em uma interação conflituosa, certo? Quando falamos de conflituosa, não o conflito pegamos de discussão, de agressão, essa ideia, mas sim uma relação conflituosa em que nós vamos ter exatamente uma discordância de ideias, certo? Seja presencial ou virtual, também podemos ter esse tipo de conversa em meio virtual. No texto que nós analisamos, na cena do vídeo, foi uma conversa presencial porque todos os personagens estavam presentes ali fisicamente, um perto do outro, no banco de uma praça, certo? Nesse tipo de conversa, os participantes expressam suas opiniões, usando, claro, argumentos organizados e relacionados por operadores argumentativos. Então, pelo nome conversa argumentativa, sabemos que nós vamos ter a presença de opiniões que são defendidas por argumentos. Então, toda vez que você expõe um argumento, já sabemos que temos que defender esse argumento por meio, ou seja, essa opinião, por meio de argumentos, recursos que nós vamos selecionar na nossa língua, do nosso conhecimento, para defender o ponto de vista, ok? Outro ponto que nós temos que observar é sobre a conversa argumentativa. Na escola, a conversa argumentativa se difere de um debate em termos de formalidade e estrutura. Então, pensando aqui, se nossos personagens estivessem em um ambiente escolar, aí nós teríamos um ambiente formal e essa conversa argumentativa poderia assumir a forma de um debate, certo? E claro, um debate envolve uma formalidade bem maior do que uma conversa como esta que nós acabamos de assistir. E uma conversa que aborda um assunto sério, certo? Então, voltando aqui comigo, temos aí o nosso primeiro questionamento com relação ao vídeo, ao nosso texto da aula. Observem que aqui nós temos um questionamento. Considerando o contexto, certo, e o diálogo, é possível inferir o teor da conversa? E qual seria? Então, observem que o teor da conversa, já mencionamos aqui, colonização em Marte. Percebe que os nossos personagens, ou seja, os nossos participantes aqui dessa conversa argumentativa, eles estão refletindo, discutindo sobre essa questão, sobre a chegada do homem, do ser humano, ao planeta vermelho e o processo de colonização, ou seja, de ocupação desse planeta, ok? Pela raça humana. Temos que enfatizar essa questão. Ok? Então, esse é o teor da conversa. E observem que cada um deles evidenciou um ponto de vista diferente, certo? E fez movimentos argumentativos, certo? Diferentes também. E aí selecionou argumentos e expôs opiniões diferentes. Lembrando que quando a gente pensa em movimento argumentativo, nós podemos ter aquele movimento argumentativo que será um de concordância, quando se concorda com a ideia, certo? De discordância, quando você não concorda, você rejeita a ideia, ou de ponderação, quando você concorda parcialmente, ok? Observando exatamente a questão da opinião, dos argumentos, então vamos avançar aqui com mais um questionamento, colocando aqui para vocês. Olha só, qual é a opinião de Rodrigo, certo, sobre a colonização de Marte? Qual é a opinião dele? Perceba que ele vai expor a opinião dele e o que ele diz. Colocando aqui para vocês, olha só um trecho, ele acha que a colonização em Marte é algo totalmente viável, certo? É algo totalmente possível. Então, percebe que ele afirma também que a raça humana, que os seres humanos, estão cada vez mais perto de tornar isso realidade. Então, percebam que esse é o ponto de vista dele, é isso que ele expõe. Ok? Agora, diante desse ponto de vista que foi levantado, diante dessa exposição, percebe que os outros personagens irão se posicionar, farão movimentos argumentativos diferentes, certo? Então, vamos observar aqui uma personagem, certo? No caso, a Vanessa, a nossa primeira personagem. Com relação à opinião de Rodrigo, qual é o posicionamento de Vanessa, certo? O que ela acredita? Qual é a opinião dela? Qual é o ponto de vista dela sobre este tema, sobre a colonização? E como ela indica isso? Como ela começa evidenciando o ponto de vista dela?
Percebam que ela apresenta um ponto de vista, ou seja, aqui aí entra em discordância, certo? Ela refuta essa ideia. Nós temos aí um movimento argumentativo de refutação. E qual termo nós podemos destacar para evidenciar isso logo no início da sua fala? Exatamente este daqui, quando ela diz discordo um pouco. Certo? Percebo que ela começa a sua fala já utilizando a palavra discordo. E percebo que essa palavra, o discordar, discorda um pouco, já marca um posicionamento dela em que ela é contrária, em que ela refuta a ideia de colonização e ela apresenta, claro, o ponto de vista dela, falando que existem outras questões aqui na Terra que são mais urgentes do que a colonização de outro planeta. Já outra personagem que participa dessa conversa argumentativa, ela também fará a sua exposição, vai expor o seu ponto de vista. É exatamente a Jucimara. Então, questiono vocês também, como Jucimara inicia a sua fala? E aí isso revela refutação, negociação ou aceitação, exatamente os movimentos argumentativos, né? Percebo, negociação, refutação ou aceitação ao discurso do Rodrigo, ao que ele apresentou. Então, lembrando, refutação, quando você discorda totalmente, quando você nega aquela ideia. Negociação, quando você faz uma ponderação, quando você concorda com determinado termo, mas discorda em outro ponto. E o aceitação é quando você concorda completamente com a ideia do outro. Percebemos que a nossa personagem, a Jucimara, ela fez um movimento argumentativo diferente. Ela se posicionou aí, olha só, dizendo concordo. Ela iniciou a fala dela com este enunciado, concordo. Então, isso já revela para a gente um movimento argumentativo de aceitação. Ela aceita, ela concorda com a ideia que foi exposta pelo personagem Rodrigo, certo? Então, percebe que ela concorda, ela acredita que os avanços tecnológicos já são suficientes para promover esse processo de colonização, de ocupação de outro planeta, que é questão de tempo também. Então, percebe que durante o nosso texto, a gente viu que a nossa personagem concorda, faz um movimento argumentativo de aceitação, certo? Então, percebe que ela concorda e ela utiliza a palavra concordo, marcando isso na sua fala. Observe que esses enunciados já evidenciam para a gente o ponto de vista de cada um, o posicionamento que cada pessoa assume ao ser exposto a determinada ideia, a determinado tema, ok? Agora, o nosso outro personagem, o Jefferson, percebam que ele também expôs o seu, ou seja, ele expôs o seu posicionamento, a sua visão de mundo em relação ao tema e ao discurso de Rodrigo, certo? E aí eu questiono vocês, como o nosso personagem, como o Jefferson, inicia a sua fala, como ele marca, ele se posiciona. Observem que ele utiliza este enunciado aqui, olha só, colocando na minha visão. Então, percebam que este enunciado, na minha visão, marca uma ideia particular. Então, é algo que parte dele, certo? E observem que, ao dizer na minha visão, você está exatamente ali marcando o início do seu posicionamento. Então, é algo particular, perceba que existe uma particularização. E eu questiono também, qual é a função, certo, dessa expressão aqui? Na minha visão, na conversa transcrita, no momento da conversa, colocando aqui o nosso questionamento, qual é a função dessa expressão? Exatamente como eu já mencionei, marcar uma posição particular, iniciar o momento de exposição também pode ser colocado, introduzir uma ideia, um ponto de vista. Então, percebo que esse enunciado pode ser utilizado aí como uma introdução de um ponto de vista, marcando aí um posicionamento particular. E aí, claro, o nosso personagem, ele fez uso de 3 argumentos, certo? 3 argumentos para defender o ponto de vista dele com relação à colonização, certo? Percebam que o nosso personagem, ele concordou em determinados pontos e discordou em outros. E aí, claro, fez uso de argumentos para defender o ponto de vista dele, certo? Que como ele apresentou esse argumento? Então, vamos conhecer e refletir exatamente esse questionamento. Quais enunciados, certo? Eu quero que vocês observem, ele utiliza para organizar esses argumentos. Então, colocando aqui do lado, olha só, o primeiro argumento que ele utiliza, ele coloca, primeiro, é importante
olha só, é importante focarmos na exploração, certo, inicial de Marte para entender, certo, melhor o planeta, certo, e suas condições. Observem que este é o primeiro argumento e observem aqui, analisem qual termo, qual palavra ele utilizou para organizar esses argumentos. Ok? Vamos seguir? Próximo argumento, percebam que ele apresenta aqui. Segundo a pesquisa científica, certo? Segundo a pesquisa científica é crucial antes de tomarmos qualquer decisão séria sobre a colonização, ok? Ele coloca isso aqui. E o terceiro argumento, por fim, colocando aqui, e por fim, é essencial compreendermos os desafios da adaptação à vida em Marte, ou seja, que Marte apresenta, desde aspectos técnicos até questões de saúde e sobrevivência. Observe que esses são os 3 argumentos que ele evidenciou para a gente. Agora, quais palavras foram utilizadas aqui para organizar esses argumentos, esses 3 argumentos que nós acabamos de visualizar? Então, vamos aqui destacar cada uma delas para vocês. No primeiro argumento, a palavra que ele utilizou para organizar foi exatamente primeiro, que estabelece aqui uma ordem. Então, perceba que ele fez uma ordem para os argumentos. Ele apresentou este aqui e ele introduz o primeiro argumento utilizando a palavra primeiro, o numeral ordinal. Em sequência, ele também utilizou outro numeral ordinal, a palavra segundo, certo? Então, perceba que nós temos aí a marcação de uma ordem, uma organização nos argumentos. E para finalizar, para apresentar o último argumento, ele utilizou exatamente o termo, o enunciado por fim, certo? Então, observem que primeiro, segundo e por fim são exatamente os enunciados que ele utilizou para organizar os seus argumentos e marcar aí o seu ponto de vista, que foi um ponto de vista de negociação, ponderando alguns pontos, concordando em determinados aspectos e discordando em outros, ok? Percebam que primeiro, segundo e por fim são enunciados utilizados para a organização e são operadores argumentativos de um discurso, certo? Que pode ser manifestado na fala, como a gente percebe na conversa argumentativa. Observem que ao marcar os termos, ou seja, os posicionamentos com essas palavras, ele promove uma organização do discurso, certo? Ele promove uma organização desses argumentos de forma muito clara a quem está ouvindo, ok? Agora, o que são os operadores argumentativos? Colocando aí para vocês, os operadores argumentativos são, assim, elementos linguísticos capazes de evidenciar os traços argumentativos do enunciado, apontando, com isso, a direção ou o sentido para o qual o texto está se voltando. Eles podem ser tanto elementos únicos, como conjunções, como também elementos mais complexos, como locuções ou estruturas com mais de uma palavra. Muito bem, então, operadores argumentativos são exatamente esses elementos que irão ajudar na articulação do texto, organizando, apontando sentidos, estabelecendo ideias, ok? E numa conversa argumentativa em textos orais, eles estão presentes constantemente ali, nos ajudando a organizar, certo? E a gerar sentidos diferentes. Na nossa conversa argumentativa, no que nós acabamos de analisar, ver no nosso vídeo, nós tivemos o uso de operadores argumentativos. E observem que eu já coloco aqui alguns. E percebam que eles irão trazer ideias também, quando eles são empregados e são utilizados no texto e na oralidade. Percebam que os que apareceram, nós tivemos aí observar que esses operadores argumentativos podem fazer a marcação, ou seja, de ideias. Eles podem marcar a aceitação de ideias como concordo, estou de acordo, eu também penso assim como você. Percebe que esses enunciados são operadores argumentativos que marcam para a gente no texto exatamente a aceitação de uma ideia.
Vamos observar mais um exemplo, colocando aí o nosso texto para vocês, com o uso de um desses operadores argumentativos que acabamos de ver. Olha só, o operador argumentativo já destacado, estou de acordo. Nós poderíamos ter aí o uso dele, considerando os benefícios científicos e tecnológicos que podem surgir com a colonização em Marte. Estou de acordo que devemos continuar investindo em iniciativas que impulsionem a exploração espacial e expandam nossos horizontes interplanetários. Observe que o enunciado estou de acordo marca para a gente aí nesse texto, certo? Que poderia ser tanto oral quanto escrito, aí uma ideia de aceitação ao que está sendo exposto, aos benefícios que esses avanços científicos e tecnológicos podem trazer, né, justamente com a colonização do planeta vermelho. Ok? Outros operadores argumentativos também podem indicar para a gente uma refutação de opinião. E quais são esses operadores argumentativos? Por exemplo, discordo, que nós vimos lá no nosso vídeo. Também nós podemos ter os enunciados como sou o contrário, eu não penso assim. Observem que esses enunciados aqui, quando presentes no texto, eles fazem a marcação de uma ideia contrária, ou seja, alguém que se posiciona de forma contrária, alguém que refuta determinada ideia se posicionando de forma diferente, ok? Exemplo de uso, colocando aí para vocês esse exemplo que pode ser tanto materializado na escrita quanto na oralidade. Observem, apesar dos avanços tecnológicos, eu não penso assim. Quando se trata de colonização em Marte, pois acredito que os recursos e esforços deveriam ser direcionados para resolver problemas urgentes aqui na Terra, como as questões ambientais e sociais. Percebe que o enunciado eu não penso assim, percebe que ele apresenta um ponto de vista contrário em relação a essa colonização do planeta vermelho, certo? Eu não penso assim, então percebe que a pessoa aí de repente, eu não penso assim, eu discordo que essa colonização possa acontecer, que essa colonização possa trazer benefícios e, claro, você vê que o argumento apresentado aí de que existem problemas mais urgentes no planeta Terra que precisam ser resolvidos do que explorar, colonizar outro planeta. Então, o enunciado, esse operador argumentativo, eu não penso assim, estabelece aí exatamente uma ideia de refutação, posicionamento contrário em textos, tanto orais quanto escritos. Ok? Seguindo, mais operadores argumentativos, colocando aqui os que trazem a ideia de negociação, ponderação, quando a gente tem exatamente determinada pessoa que concorda em determinado ponto e discorda em outro. Por exemplo, discordo um pouco, concordo parcialmente, há pontos positivos e negativos. Percebo que esses operadores aqui apontam exatamente a ideia de negociação, ou seja, o ato de concordar em determinado ponto e discordar em outro ponto, uma ponderação. Colocando mais um exemplo de uso aí para vocês, de texto que pode ser tanto oral quanto escrito. Ao discutir a colonização em Marte, concordo parcialmente, reconhecendo os benefícios científicos, mas também expressando preocupação sobre os desafios étnicos e ambientais que podem surgir durante esse processo. Observem que aí, diante de um tema sobre a colonização de Marte, essa pessoa aí faz uma ponderação, uma negociação, ok? Ela concorda em determinados pontos, reconhecendo os benefícios que a ciência pode trazer com essa exploração e também aí marca o posicionamento dela, expressando uma preocupação em relação a essa questão dessa exploração, dessa colonização, ok? Então, concordo parcialmente, marca um posicionamento aí de negociação, ok? Já que vimos os operadores argumentativos que podem estabelecer a ideia de negociação, aceitação ou refutação, observem que nós temos aqueles que são utilizados exatamente para organizar os argumentos, para organizar o discurso, e são esses aqui. Eles são utilizados para organização, para ordenar. E quais são? Exatamente primeiro, segundo, depois, em sequência, por fim. Observe que nós temos uso tanto de numerais, como primeiro, segundo, quanto de advérbios, como depois, certo? E enunciados como em sequência, que dão a ideia de continuidade. Então, percebe que esses enunciados aqui, eles podem ser empregados no texto, tanto escrito ou falado, certo? Para organizar
a articulação desse texto, a apresentação dos argumentos, ok? Percebe que quando fazemos uso, por exemplo, de primeiro, segundo, nós costumamos organizar de forma mais clara para a pessoa com quem nós estamos interagindo as nossas ideias. Então, observem que o uso dessas palavras aqui é muito importante quando a gente está numa apresentação, em uma conversa argumentativa, um diálogo informal ou em uma apresentação formal, como, por exemplo, um seminário escolar, ou então ministrando uma palestra, ou diante até de uma entrevista de emprego em que você é questionado por determinado tema e você precisa expor argumentos. Então, percebe que utilizar esses operadores argumentativos ajuda a tornar o seu texto mais claro e, consequentemente, fazer com que você seja compreendido melhor, ok? Porque você organiza a exposição das suas ideias e dos seus argumentos. Vamos observar o uso, colocando aí para vocês, olha só. Primeiro, é necessário avaliar a viabilidade econômica da colonização em Marte. Depois, abordar questões relacionadas à adaptação humana e ao impacto ambiental. E, por fim, estabelecer parcerias internacionais para garantir uma abordagem colaborativa e responsável na exploração e colonização do planeta vermelho. Certo? Então, observe que os termos primeiro, depois e por fim, certo? São operadores argumentativos que foram utilizados para organizar exatamente os argumentos que foram abordados aí com relação à colonização, ao ponto de vista da colonização de Marte. Observe que esse uso torna o texto mais organizado, tanto escrito quanto falado, certo? Quanto o texto que é oralizado. Vamos observar mais exemplos de operadores argumentativos que podem estar presentes nos nossos textos, tanto orais quanto escritos, exatamente esses aqui que são utilizados para introduzir justificativa ou explicação. Muitas vezes é necessário você fazer uma explicação, uma justificativa com relação a determinado ponto de vista. Então, observem que nós temos conjunções que podem ser utilizadas para introduzir essa ideia de explicação. Olha só, porque, já que, pois, que também são operadores argumentativos que articulam no texto essa ideia de explicação, introduzem justificativas, explicações, indicando causa, motivo, certo? Vamos observar o uso, colocando aí para vocês. Olha só, embora veja méritos na ideia de colonizar Marte para expandir nossos horizontes, discordo um pouco dessa aventura, pois é crucial abordar as implicações socioeconômicas e os dilemas éticos certos associados a essa empreitada interplanetária, ok? Observe que nesse texto aí nós temos um movimento argumentativo de negociação. Percebam que a pessoa que fala, a pessoa que escreveu, ela faz uma ponderação aí com relação à ideia de colonizar Marte. Ela vê méritos, ela consegue ver pontos positivos, certo? Com essa ideia de expansão da raça humana, de alcançar novos lugares, porém ele também marca aí um ponto discordante. Olha só, utiliza até o enunciado discordo um pouco dessa aventura. E ao discordar, observe que ele utiliza pois, essa conjunção, introduzindo para a gente uma ideia de explicação. E aí nós podemos perceber a importância do estudo do período composto, pois esse pois aí é uma oração que faz parte de um período composto que introduz para a gente essa ideia de explicação. Então, quando a gente estuda orações coordenadas explicativas, orações subordinadas, causais, percebam que essas ideias aí de explicação, de causa, elas estão presentes com essas orações. Perceba, a conjunção pois introduz uma ideia de explicação. Por que aí o sujeito discorda dessa aventura? Discorda um pouco no caso. Pois é crucial abordar as implicações socioeconômicas, ou seja, sociais e econômicas. Sociais, as relações que envolvem aí o relacionamento, a interação entre seres humanos, e as questões econômicas que
que envolve a questão financeira e os dilemas éticos, certo? Associados a essa empreitada interplanetária, ou seja, éticos, marcar aquilo que é certo, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, certo? Aquilo que do ponto de vista, ou seja, que não vai prejudicar ninguém. Então percebe que essas ideias todas estão presentes e ela vem introduzida, ou seja, ela vem marcada exatamente aí numa oração introduzida pela conjunção pois, que coloca para a gente uma ideia de explicação, o motivo, ou seja, uma explicação ao fato do sujeito aí não concordar em determinado ponto dessa empreitada, dessa exploração no planeta vermelho. Então observem que o pois é um operador argumentativo, essa conjunção que ajuda a introduzir essa ideia de explicação. Certo, gente? Então, durante a nossa aula, nós estudamos aí a conversa argumentativa, um texto que é da língua, ou seja, um texto que faz parte ali, ele se manifesta de forma oral, ou seja, é falado, e perceba que é um texto que faz uso de operadores argumentativos que podem introduzir ali exatamente uma marcação de aceitação de ideia, discordância, de ponderação, que é exatamente a negociação. Pode ser utilizado esses operadores argumentativos também para organizar os argumentos, as ideias que estão presentes no texto, tanto oral quanto escrito, e introduzir ideias também como explicação, marcar posicionamentos, pontos de vista. Então, perceba que os operadores argumentativos podem exercer diversos papéis dentro do texto, claro, sempre buscando aí a organizar, esclarecer ideias e tornar sempre o texto mais claro, tanto na sua forma escrita quanto falada, ok? Então, já que vimos tudo isso, vamos finalizar a nossa aula aqui.